Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muita paz, muita luz nesse sábado iluminado. Hoje nós estamos estreando mais um estudo das obras Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nós vamos começar a estudar hoje o livro Mecanismos da Mediunidade. Quero agradecer desde já a Norma, a equipe renovando essa grande família, aos canais parceiros que retransmitem esses programas para outros corações, que vão também receber essas mensagens, essas instruções, esses esclarecimentos pertinentes à nossa vida, ao nosso dia a dia. Quero agradecer, acima de tudo, a Deus por dar essa oportunidade de podermos permear a mensagem cristalina, pura, essa luz que vem do alto, que nós tenhamos condições, que sejamos dignos de abraçá-la e de estender essa mensagem, esses conhecimentos a todos os nossos semelhantes. Afinal de contas, nós devemos repassar o conhecimento para que todos tenham a oportunidade de aprender, de entender e de sentir o verdadeiro Evangelho do Cristo dentro do coração. Eu sou Andressa Bispo, aqui da cidade de Barra Bonita, é sempre com grande alegria e com muito auxílio da família, principalmente, que nós nos preparamos, que nós nos colocamos diante de vocês, espectadores, para transmitir essas obras magníficas, né? Essas reflexões em torno dessas mensagens que para nós ainda são de difícil, né, entendimento. Mas o propósito aqui é justamente esse: estudarmos e devagarzinho tentarmos entender as revelações divinas. Para você que está nos assistindo e quiser deixar o seu boa tarde, o seu nome, a cidade da onde você está nos ouvindo e nos vendo, eu vou dar um oi aqui ao vivo para vocês, tá? Fiquem à vontade. Bem, esse estudo, Mecanismos da Mediunidade, é um livro muito difícil e pouco estudado. Mas nós vamos tentar, dentro da nossa humilde, né, pesquisa, dentro dos nossos humildes conhecimentos, aqui juntamente com vocês, tentar desbravar todo o conhecimento que André Luiz aqui colocou. Eu até coloquei os slides aqui para vocês, eu vou adicionar aqui no palco. Então, é um estudo passo a passo, como eu disse para vocês. Mas antes da gente entrar aqui, dentro, né, das considerações, das primeiras considerações do livro, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos aqui em torno da mediunidade. Tá ok, pessoal? Então, muito se tem falado, muito se tem lido sobre mediunidade, muito se tem experimentado dentro e fora das casas espíritas. Uma resposta, um diálogo, uma instrução, uma manifestação material, tudo isso se tem buscado dentro da esfera dos fenômenos mediúnicos, com os objetivos de sustentar muitas vezes as próprias dúvidas vindas do coração. E nessa busca a gente consegue observar que as pessoas, os trabalhadores, né, os adeptos da espiritualidade, os adeptos da doutrina espírita,
ainda não entenderam o sentido real da mediunidade que está presente dentro e fora das instituições e dos templos religiosos. Então, somente um estudo profundo sobre esse meio de comunicação, e é o que nós iremos, tentar fazer aqui, somente com esse estudo profundo, nós iremos entender realmente qual é o papel da mediunidade, qual é a língua que a mediunidade fala com todos nós ao mesmo tempo e de forma abrangente. E quando eu digo aqui um meio de comunicação, nós temos que lembrar que a comunicação é um tipo de língua, é uma linguagem. Então, quando eu quero me comunicar, eu uso de uma determinada linguagem para que eu me faça entendida, não é isso? Nós podemos nos comunicar com a natureza, sentindo a sua beleza, sentindo a vida que há dentro da natureza. Ao mesmo tempo que a gente pode se comunicar com uma flor que está gritando por socorro, porque está morrendo por falta de água, por falta de cuidados. Nós podemos nos comunicar com o olhar, com gestos, com o tato. Então, a mediunidade, como linguagem de comunicação universal, ela vem através de muitas formas. E ela não é exclusividade de ninguém. Esse é o primeiro ponto. Hoje nós já sabemos que a mediunidade, ela é, existente em todas as criaturas humanas em diversos graus. Mas a gente ainda não entendeu exatamente o que Kardec quis dizer com isso. Então, fazendo essas considerações em torno da mediunidade e a importância de se estudá-la, eu chamo a atenção de vocês para que a gente fique bem atento a tudo que vai ser decorrido aqui dentro desse livro, porque são questões importantíssimas em todos os ramos da vida, da esfera física. Boa tarde a todos, gratidão imensa, querida Andressa. Norma, boa tarde, seja bem-vinda. Norma, você quer entrar aqui e dar seu boa tarde também? Você entrou? Não? A Norma vai ficar acompanhando aqui nos bastidores, então. Então, pessoal, vamos realmente procurar ampliar a nossa visão e a nossa audição espiritual para que a gente entenda essa real ferramenta, esse real instrumento na nossa vida que é a mediunidade. Eu coloquei aqui os slides, eu vou passando, e já aqui no começo do livro, tá? Eu estou usando uma tradução aqui da FEB, se você tiver outra tradução aí, não tem problema. Já no começo do livro, nós vamos encontrar aqui uma página intitulada Registros de Allan Kardec, tá? E no primeiro registro de Allan Kardec, ele coloca, são 5 registros. Cada registro, André Luiz pegou pequenos textos de cada obra do Pentateuco, ou seja, cada registro desse está colocado dentro de cada obra dos 5 livros bases da codificação kardeciana. E ele começa pelo Livro dos Espíritos e vai até a Gênese. E aí já fica a primeira pergunta: por que que André Luiz quis relacionar mediunidade com todas as obras da codificação? O que que tem a ver Livro dos Espíritos? O que que tem a ver a Gênese? O que que tem a ver Céu e Inferno? O que que tem a ver o Evangelho? O que que tem a ver essas obras com mediunidade? Por que que todas elas têm papéis, traços falando sobre
esse instrumento. Então, a gente vai tentar entender aqui, tá, pessoal? Se quiser deixar o boa tarde aí, o joinha, a gente fala aqui para vocês. Primeiro registro está lá no Livro dos Espíritos, página 233, e ele fala assim, Kardec, no estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Faltou desencarnados ali. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito, os perispíritos, e servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. Nossa, a gente lendo aqui esse parágrafo aqui já é difícil. É difícil, mas a gente vai esmiuçar isso aqui. Primeiro eu coloquei aqui embaixo para vocês. O que é o Livro dos Espíritos? Livro base, de cabeceira, coluna vertebral da doutrina espírita. Para todo aquele que busca os princípios e fundamentos da doutrina espírita, é obrigatório a leitura do Livro dos Espíritos. Agora, qual a relação com a mediunidade? Ele está falando aqui de um estado anímico. O que é um estado anímico? De algo que é comum entre os seres humanos, o sonambulismo. Vocês conhecem alguém que é sonâmbulo? Que fica conversando à noite, que levanta, que sai andando à noite e a pessoa está dormindo? Desse sonambulismo que ele está falando. Mas o que isso tem a ver dentro do campo mediúnico? Aí eu fiz um slide aqui para a gente poder tentar entender. Olha, tem aqui a pirâmide, que é o tripé, tá? Da doutrina espírita. No topo da pirâmide, nós temos aqui a religião, que é a nossa conexão com Deus. No meio, né, nós temos a mediunidade, que fica fazendo essa ligação de todas as esferas da pirâmide, religião, filosofia e ciência. E aí, coloquei uma pessoa, né, deitada aqui, são fotos do Google, tá? Da internet. Essa pessoa, ela está deitada, o seu espírito está desprendendo no momento do sonambulismo dele. Tá ok? Existem várias formas do espírito se desdobrar, se separar do corpo. Pode ser em vigília, pode ser dormindo. Então, no caso aí, ele está dormindo e o espírito está se afastando para adentrar ao mundo espiritual. Tá ok, pessoal? Esse desdobramento é feito pelo perispírito, por isso que eu coloquei o nome aí para vocês. Aí, o que acontece? Através do perispírito, o sonâmbulo, o corpo físico, ele vai receber pela transmissão dos fluidos, transmissão do pensamento, como uma corrente elétrica, as sensações e o pensamento de outros espíritos no mundo espiritual. Então, a pessoa precisa estar acordada para ter contato com o espírito? Não. Tem muito médium sonâmbulo em estado acordado, de vigília, que a gente fala, que se desdobra e tem esse contato, e está no estado de sonâmbulo, de estar dormindo. Então, o que isso tem a ver com o Livro dos Espíritos? Veja, quando nós tratamos do assunto ciência, a ciência não estuda o sonambulismo? Os cientistas não estudam todas as energias que existem aqui sobre o nosso mundo terrestre? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, estudo da matéria a serviço de Deus, sacerdotes divinos. É esse o papel do cientista que está trabalhando para Jesus, que está trabalhando para o progresso da humanidade, o progresso tecnológico, o progresso na medicina, o progresso no campo, que está fazendo tudo para poder melhorar a vida do ser humano de uma forma saudável. Esses são instrumentos de Deus. E aí, na filosofia, o que isso tem a ver, o sonâmbulo, com a filosofia? Aí eu coloquei aqui, ó, conhecimento existencial, pensadores e precursores da espiritualidade. Por que eu coloquei isso? Porque o sonâmbulo pode ser um filósofo, pode ser um cientista,
Então, se o sonâmbulo for alguém que busca um conhecimento existencial, que é um pensador do abstrato, das coisas transcendentes, ele vai ser um precursor, ele vai ser aquele que vai abrir caminhos para o mundo espiritual, para a espiritualidade. E ele vai sentir isso na pele, no estado de sonâmbulo. Porque ele vai ter esse contato com o mundo espiritual e vai trazer aqui as impressões que ele guardou para poder distribuir esses conhecimentos para a gente. Então, o sonâmbulo pode ser cientista, pode ser filósofo, ou pode ser religioso, ou pode ser os três. E na religião, o que nós temos? Alguém que entende Deus como energia criadora, transcendente, inteligência primária. Então, veja, dentro de todos os papéis da esfera humana, nós podemos encontrar alguém tendo contato com esse meio de comunicação, que é a mediunidade. E o meio de que nós estamos falando aqui agora, que está contido no livro dos Espíritos, não é no livro dos Médiuns, é no livro dos Espíritos, é o sonambulismo, que é algo comum entre nós aqui encarnados. Que interessante, né? Então, eu estou fazendo aqui a correlação para a gente poder começar a entender o sentido da mediunidade em todas as áreas aqui existentes da nossa vida. Esse aqui foi o primeiro registro do Livro dos Espíritos. Agora nós vamos encontrar um registro aqui no Livro dos Médiuns, na página 229. André Luiz pediu para Chico psicografar e colocar esses registros nessa obra Mecanismos da Mediunidade. Acredito eu, porque foi justamente a intenção dele de fazer essa ligação da mediunidade em todos os campos do ser humano. Então, nós encontramos numa obra científica, filosófica, como o Livro dos Espíritos, também a mediunidade. E no Livro dos Médiuns? Ela está explícita, ela está escancarada. Aí, qual que é o registro que ele colocou aqui, de muitos que tem? Salvo algumas exceções, o médium exprime, mostra, né, o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, a mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Difícil, né? Quem lê assim a primeira vez não entende bolufa nenhuma. Mas eu vou explicar, fiquem tranquilos. Primeiro eu vou falar aqui sobre o Livro dos Médiuns. É um manual prático sobre a teoria e a experimentação dos fenômenos mediúnicos. Obra que é continuação do Livro dos Espíritos, tá? É uma obra que tem caráter específico por se tratar de mediunidade, mas ela é continuação do trabalho de Kardec, do trabalho de instrução dos espíritos. Por isso, a importância também de se estudá-la. Contém suas partes específicas nas questões mediúnicas, guia base, pedra angular para qualquer médium. E aí eu fiz uns slides aqui para a gente tentar entender, então, esse registro. Então, nós temos aqui, né, a religião, filosofia e ciência. Dentro do campo aqui mediúnico, nós vamos encontrar na ciência esses fenômenos como experimentação. Na filosofia, nós vamos encontrar a mediunidade como uma crença. É algo que povos, né, espiritualistas acreditam sem nenhum esforço de convencê-los. Eles já sabem desse meio de comunicação. E no quesito aqui religião, nós vamos encontrá-la no sentido moral da palavra. E aí a gente vai entender o que tem a ver moral com mediunidade. Eu esqueci de carregar aqui, deixa eu pôr, senão vai desligar o computador. Espera aí, gente. Aí, pronto. Então,
eu coloquei aqui para vocês, ó, nós temos 5 sentidos. 5 sentidos, tá? Olfato, visão, audição, paladar e tato. A mediunidade é considerada nosso 6º sentido. O que ele fala aqui? Eu vou voltar aqui, ó. Ele fala aqui que é difícil, na maioria das vezes, traduzindo esse parágrafo, é difícil nós expressarmos corretamente, pelos nossos meios mecânicos, o pensamento dos espíritos, por conta da imperfeição desses meios mecânicos. Quais são os meios mecânicos que o ser humano tem para expressar um sentimento e um pensamento? Então, nós recebemos as impressões pelos nossos 5 sentidos. E as impressões do mundo espiritual a gente recebe pelo 6º sentido, que é a mediunidade. Só que os nossos órgãos, olfato, visão, paladar, tato, eles têm que estar aptos, já preparados organicamente, para poder ter a percepção, para poder receber, né, esses sentidos, essas impressões, para que o nosso perispírito, então, consiga também receber essas impressões. Então, veja, tem uma mistura aí de genética, de corpo material, orgânico, com perispírito, para que a função de comunicação da mediunidade aconteça. Quando ele fala aqui que esses meios mecânicos podem ser imperfeitos, isso por quê? Porque tudo que faz parte do nosso corpo e do nosso espírito está relacionado ao nosso caráter. Então, muitas vezes, eu enxergo, mas o meu caráter é um caráter, né, duvidoso. Aí a maneira com que eu vou enxergar e com que eu vou retransmitir aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou sentindo, vai depender da minha condição moral, do meu caráter. É impossível espíritos elevados repassarem de forma cristalina o seu pensamento e os seus sentimentos 100% para nós, criaturas imperfeitas. Então, quanto mais nós melhoramos no quesito moral, caráter, conjunto de hábitos adquiridos, que é a educação da criatura, mais sensibilidade para receber essas impressões pelos meios mecânicos que dispomos, acho que eu falei certo, nós temos. Então, é mais fácil nós sentirmos e nos afinarmos com alguém que está na mesma vibração, que pensa mais ou menos no mesmo campo, dentro da mesma área. Entenderam agora por quê que esses meios mecânicos sempre estão defasados? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, na ciência, nós trabalhamos o quê? Quem parte para a área científica? O intelecto, a inteligência, para servir de instrumento aos espíritos elevados. Veja, nós não podemos apenas nos apegar ao campo da moral, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, o nosso intelecto. Para quê? Por que eu tenho que ler? Por que eu tenho que estudar a codificação? Porque os espíritos se servem dos conteúdos já existentes em nós. Como é que eles vão discorrer de uma poesia? Como é que eles vão discorrer de determinado assunto mais específico, com uma linguagem mais específica, se eu não sou portadora desse conteúdo nessa vida, tá? Você pode ter isso de outras vidas. Mas aquele que se inclina a estudar a doutrina, ele recebe justamente esse apoio. Ele recebe justamente essa assistência desses espíritos.
E eles vão usar de tudo que tiver de melhor dentro de você. E aí, na filosofia, quanto mais esclarecido sobre o mundo espiritual, também melhor instrumento de comunicação. Então, os nossos meios mecânicos dependem do nosso intelecto, né? Do grau de intelecto, depende da nossa crença ou não, né? Da nossa busca ou não pelo conhecimento. E na religião, que eu coloquei aqui para vocês, os nossos meios mecânicos dependem também da nossa moral elevada, ou a busca da renovação, da reforma íntima, a regeneração da criatura. Sem esses requisitos nessas 3 áreas, vai ficar difícil nós conseguirmos entender em plenitude, de forma integral, um livro como esse aqui. Então, não que você precise ser um cientista, um filósofo ou um religioso expert no assunto, mas a intenção aqui é te aproximar justamente desses campos, dessas esferas, para que você não fique preso apenas a um lado da vida, para que você não fique preso apenas no sentido religioso, no sentido filosófico, ou no sentido científico. É um conjunto, as coisas se integram, elas não se separam. Uma complementa a outra. E é isso que muitos de nós ainda não entendeu. O sentido completo, integral da mediunidade e das outras questões de espiritualidade. Mas continuando aqui, acho que deu para todo mundo entender, né? Nós vamos aqui agora para o 3º registro que André Luiz pediu para ser colocado aqui no livro. E ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Evangelho segundo o Espiritismo tem a ver com mediunidade? Vocês vão me perguntar. Pois bem, vamos ler aqui. Então, tem um parágrafo lá na página 311 do Evangelho que está assim: a mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra na codificação para o conhecimento, aproximação e prática dos ensinos de Jesus, trazendo esclarecimentos sobre seus ensinos de forma de parábolas, contendo instruções dos espíritos com diversas nuances das máximas de Jesus. Então, você quer se aproximar mais da vida de Jesus, dos seus ensinos e das suas orientações? Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o que a mediunidade tem a ver lá com Jesus e com as suas máximas? Boa noite, pessoal da família Consular Esclarecer, sejam todos bem-vindos. Aqui ainda é boa tarde, mas boa tarde, boa noite para todo mundo. Liz Souza, boa tarde, seja bem-vinda. Uma honra ter vocês aqui, tá? Então, gente, se vocês não estiverem entendendo, vocês perguntam aí que eu vou mais devagar, tá? Vamos tentar entender por que André Luiz relacionou esse parágrafo com o livro de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu fiz um desenho aqui para vocês. Olha, veja bem. Quando nós falamos da parte moral, então eu coloquei aqui a gente indo para o centro espírita, buscando conhecimento, buscando consolo, buscando instrução. E dentro do campo mediúnico, qual deve ser o comportamento do médium, não somente na casa espírita, mas no seu dia a dia? Aí eu coloquei aqui, ó, dedicação e amor, empatia, respeito e responsabilidade, auxílio e compaixão para com os semelhantes, desenvolver trabalhos de cura das enfermidades com seriedade e de forma gratuita, estudos contínuos, transformação moral de si mesmo. E coloquei uma máxima de Jesus aqui: dai de graça o que de graça recebestes. Então, veja, no campo científico, quando nós tratamos, né,
sobre a moral do Cristo, se você vai fazer uma experimentação mediúnica, já com uma moral elevada, você vai fazer essa experimentação com respeito. Respeito a tudo aquilo que foi lhe instruído, a tudo aquilo que você leu, a tudo aquilo que já foi vivido e que foi aconselhado. Você não vai fazer de qualquer jeito, se aventurando e fazendo disso uma brincadeira. Então, a partir do momento que você eleva a sua moral e que você se coloca dentro aqui dos conhecimentos doutrinários, a sua visão de como você vai tratar, né, tudo aquilo que te cerca na vida muda completamente. Então, você vai fazer um experimento mediúnico, você faz ele diferente, com respeito, porque você sabe de todas as consequências que isso poderá lhe causar. Se você vai entrar no campo filosófico, já portador de uma moral elevada ou de uma moral que está sendo trabalhada para a sua melhora, você vai em busca da verdade. Você não vai em busca de ilusões, de coisas que agradam somente os ouvidos. Mas quando nós temos contato com a mensagem do Cristo, nós começamos a buscar a verdade. E a mediunidade é uma verdade que daqui a alguns anos ninguém vai conseguir negá-la. E na religião, quando nós estamos de encontro com essa moral, nós buscamos a perfeição espiritual. Boa tarde, Norma. Seja bem-vinda lá do Belém do Pará. Severino, perdão. Severino, bem-vindo. Obrigada, viu, gente? Então, veja, nós já passamos por 3 livros da codificação e todos eles recaem também na questão mediunidade. Não importa em qual área da vida. Agora, nós vamos tratar aqui do 4º registro, são 5, faltam 2. Esse registro está no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno é um livro que trata sobre o momento da morte, segundo a qualidade espiritual de cada indivíduo, falando das alegrias e aflições que podem ser encontradas segundo as nossas atitudes, a justiça divina diante de nós, as penas e os gozos futuros. Isso é um resumo do livro Céu e Inferno, que você vai encontrar nele, de Allan Kardec. E veja, lá dentre os mortos também tem mediunidade. Olha aqui, o que está nesse registro? Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Nós acabamos de ler que sem o concurso dos espíritos não há mediunidade. Então, se nós temos cada vez mais crescente, de forma visível, essas manifestações dentro dos nossos lares, do nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente possa estar, é porque em todas as partes do globo tem espírito que já desencarnou. Eu vou colocar aqui essa foto. Aqui é o planeta Terra. Uma foto aqui desses espíritos, que seriam mais ou menos esses espíritos radiantes. E essa imagem lindíssima do filme de Nosso Lar, aonde os mensageiros se preparam na colônia para receber os espíritos que chegam atormentados, sofrendo, mutilados, cheios de dúvidas. Muitos deles nem sabem quem ainda desencarnou. Veja.
Como negar a existência de um mundo que vive e que pulsa do nosso lado? E o nosso último registro aqui está contido na Gênese. Esse livro, A Gênese, de Allan Kardec, ele vai tratar sobre, né, a gênese planetária, ou seja, a origem planetária, trazida tanto por Moisés no conto bíblico, fazendo uma comparação com os estudos da ciência a respeito da formação do mundo, falando da superioridade de Jesus, do seu papel como governador planetário, ainda tratando dos milagres de Jesus e dos fluidos que compõem nossa atmosfera física e espiritual. O que isso tem a ver com mediunidade? Vamos ler aqui. Então, esse registro está lá na Gênese e fala assim: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. De acordo com as circunstâncias, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, comum. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, quando nós vamos falar de um processo de cura, de uma enfermidade física ou espiritual, nós temos dois fatores. Nós temos aqui dentro do que a gente conhece aqui pela ciência, a eletricidade humana. Como André Luiz nos conta, nós somos um turbilhão de pilha, né, eletrônica andando sobre a Terra, porque o nosso corpo é constituído de eletricidade humana e de magnetismo. As funções dessas duas forças, dessas duas energias, nós vamos estar estudando aqui junto com o André Luiz. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês, eu escrevi aqui, é o seguinte: fluidos e energias que compõem o corpo e servem como transmissoras da mediunidade curativa e pensante. Então, veja, são através dessas forças, dessas energias existentes no campo físico e no campo espiritual da criatura encarnada e desencarnada, que se processa os trabalhos de cura espiritual, os trabalhos de passe na casa espírita, a transfusão de energia que sai das mãos do passista para adentrar as mãos ao corpo do assistido, daquele que está recebendo o passe. Então, veja, tudo é energia, é força, é vida. E os meios de comunicação, a linguagem universal da mediunidade, muitas vezes não usa palavras. Porque se eu tenho uma boa vontade, uma boa intenção de me curar, e se alguém tem essa mesma boa vontade, essa mesma intenção de promover essa cura, esses fluidos, essas energias, elas vão ser transformadas, elas vão ser integradas com as forças vindas da natureza e com as forças vindas das esferas espirituais para que esse processo aconteça. Então, quando Jesus curava, ele dizia o quê? A tua fé te curou. Então, as células que estavam mortas, que estavam doentes dentro daquele corpo físico, pela vontade viva de continuar vivo, de viver a vida, de senti-la, e pela fé de que um ser, filho de Deus, pudesse promover isso em nós, esse foi dois fatores essenciais para que as curas acontecessem na época de Jesus. E hoje ou ainda são para que os médiuns possam promover todos os trabalhos de cura maravilhosos que nós temos desenvolvidos aqui dentro do campo do magnetismo e da eletricidade. Então, veja, né?
está tudo integrado. Tudo faz parte de um único papel, que é a criatura humana, que é o ser espiritual filho de Deus. Eu tinha preparado aqui, pessoal, para vocês, uma leitura acompanhando aqui na tela o livro, mas por questões autorais, nós temos sofrido muito com isso, então eu vou ler aqui para vocês, quem estiver me acompanhando. Nós já passamos agora dos registros de Allan Kardec e vamos para o prefácio de Emmanuel. Boa tarde, Ana Maria Silva Santos, seja bem-vinda. Então, quando nós abrimos, passamos por esse registro. Depois nós temos aqui o prefácio de Emmanuel, que só o prefácio dele já dá algumas horas aqui de estudo. Mas a proposta aqui realmente é estudar passo a passo e tentar entender o pensamento dos nossos amigos espirituais. Então, Emmanuel, ele vai falar aqui, nesse prefácio, ele vai citar muitos espíritos amigos que já passaram sobre a Terra e que tiveram aqui muitos papéis diferentes, como imperadores, como cientistas, como filósofos. Mas eu não vou ficar parando para explicar quem foi cada um, porque senão isso vai demandar muito do tempo do nosso estudo. Mas se você tiver interesse em saber cada personagem desse que Emmanuel coloca aqui no seu prefácio, é só dar uma busca no Google, você vai entender o porquê que Emmanuel está relacionando aqui com a mensagem. Mas ele começa a mensagem intitulada Mediunidade, dizendo assim: Iracema Santos. Boa tarde, Iracema. Boa tarde, gente bonita. Itabaiana, Sergipe, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos. Então, vamos tentar entender o que Emmanuel quer nos falar aqui. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas, a repontarem da história. Ou seja, a mediunidade é agora com Allan Kardec? Não. Desde que o mundo é mundo, nós temos, em estado dormente, depois em graus diferentes, a mediunidade existente na nossa história, desde tempos remotos. E é justamente isso que ele vai tentar mostrar aqui para a gente. E aí ele coloca assim: discípulos de Sócrates, filósofo, referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Veja, Sócrates falava de um amigo invisível que conversava com ele e lhe dava instruções. Fosse nos tempos de hoje, o pessoal, os mais céticos, iria querer colocar uma camisa de força e falar que a pessoa está com transtorno. E outros, amigos, já saberiam que isso nada mais é do que uma comunicação com o mundo invisível, nada mais é do que a própria mediunidade. E ele continua discorrendo aqui sobre outros personagens da história. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausânias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito monoideizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados durante largo tempo. Esse monodeizado aqui é aquela pessoa que tem uma monoideia. Ela não pensa em outra coisa a não ser aquilo. É muito comum, os suicidas que cometeram esse ato contra Deus ficarem presos nesse instante da morte por muito tempo, tá? No sentido mesmo de não conseguir se livrar desse triste feito. E aí ele continua aqui. Sabe-se que Nero, imperador, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, a lhe pressagiarem a queda no abismo. Então, veja,
Vocês têm vontade aí de voar no pescoço de alguém, de acabar com a vida de alguém? Você veja o exemplo aqui de Nero. Ele mandou assassinar a mãe e a esposa. E as duas estavam aguardando a passagem dele do plano espiritual, para que elas então pudessem promover, né, ali toda a sua raiva, a sua vingança em cima dele. Então vamos realmente pensar se nós queremos nos colocar nesse tipo de situação. Aí ele continua aqui. Os espíritos vingativos em torno de Calígula, que também foi um imperador romano, e ele foi marcado na história de Roma como o imperador mais cruel da história, pelo tanto de crueldade que ele fazia. Então, Calígula ele fala que os espíritos vingativos em torno dele eram tantos que depois de lhe enterrarem os restos nos jardins de Lâmia, eram ali vistos frequentemente até que lhe exumaram os despojos para a incineração. Todavia, a mediunidade atinge culminâncias. É justamente no cristianismo nascedouro. Toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. Será que Jesus era alguém que nos trazia de forma fiel a comunicação de Deus com ele e ele repassava para a gente? O que vocês acham? Que a Emmanuel vai nos falar aqui que ele era um medianeiro da sabedoria divina, ou seja, Jesus era um espírito puro que tinha condições de se encontrar pessoalmente com Deus, né? Pessoalmente assim, né? Ter um contato mais próximo e receber diretamente de Deus as instruções para que ele cumprisse aqui a sua missão. E ele continua aqui, e continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis. Converteram-se no dia de Pentecostes, quando os associados às suas forças, por se acharem todos ali reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia, xenoglossia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente, ao mesmo tempo, para os israelitas de procedências diversas. Veja, o dia de Pentecostes está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, tá? Dependendo vai do versículo 1 até o versículo 13. O que foi esse evento? Nós falamos, e Emmanuel também vai falar aqui, ele acabou de falar, que esse evento foi um marco da mediunidade com Jesus. Porque antes disso, nós tínhamos essa comunicação com os espíritos, mas de uma forma totalmente desprovida de conhecimentos. A gente apenas conversava, às vezes seguia fielmente as instruções de espíritos zombeteiros, enganadores, mistificadores. Então, quando Jesus veio e derramou sobre toda a carne a luz da mediunidade, ele também derramou sobre nós tudo que nós íamos precisar para nos instruir e entender o que fazer com isso. Então, nós termos contato com o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Jesus. Quer mais Evangelho vivo do que Jesus? O Evangelho não vem falar de Jesus? O Evangelho é o próprio Jesus. Então, Jesus, através da sua mediunidade curativa, curava. Ele observava o coração do homem, os seus pensamentos. Ele conseguia ver, como ele conseguiu ver, na boca de qual peixe que estava a moeda, para poder pescar lá no rio.
Ele conseguia ter premonição. Então, é a mediunidade, mas na sua plenitude. De uma forma que talvez a gente ainda nem possa compreender. É claro que a mediunidade ela também se encontra em pessoas que não são próximas ao Evangelho, porque ela vem também como um trabalho evolutivo. Mas a mediunidade com Jesus, a essa aí, somente vai entender o que eu estou dizendo aquele que se debruça nos ensinos do Mestre. E aí ele continua aqui. Então, nesse evento, foram produzidos esses efeitos de voz direta, que é quando ninguém precisa, o espírito se faz ouvir sem precisar de médium, né? Sinais luminosos, psicofonia, que é quando o médium fala o pensamento do espírito, xenoglossia, que são as muitas línguas. Então, o evangelho ele foi falado em muitas línguas. Foi um evento marcante. E nós ainda temos, assim, eventos, não nessa magnitude, mas temos alguns eventos, né, nesse sentido que acontecem ainda sobre a Terra. E aí ele continua aqui, desde então, depois disso, os eventos mediúnicos para ele se tornaram habituais. Por que será? Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. Então, veja, aqui em Atos 5,18, né, nós vamos ter esse relato dos espíritos que libertaram os apóstolos da prisão injusta. Você pode conferir aí, no livro tem aqui toda a referência, tá? O magnetismo curativo, ele está falando aqui dos apóstolos agora, tá? O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar, pela imposição das mãos. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos aos quais vampirizavam. Um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência de um momento para o outro. Vê o próprio Cristo. Boa tarde, Maria Helena. Seja bem-vinda. Fique conosco. Veja, Paulo de Tarso, a primeira vez que ele teve contato com a mediunidade, né? Eu queria estar no lugar de Paulo de Tarso. Ele viu, foi Jesus, né? Então, veja, ele fala aqui que foi uma mediunidade de uma hora para outra. Mas nós temos que entender o seguinte: o aflorar, né, o aparecer dessa mediunidade foi de uma hora para outra. Mas a mediunidade já existia ali em Paulo, tá ok? E aí ele coloca aqui assim: e porque Saulo, embora corajoso, exprime enorme abalo moral, Jesus, conduído, procura Ananias, médium claro e vidente também, na aludida cidade e pede-lhe socorro para o companheiro que encetava a tarefa. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais, prestam contínua assistência aos semeadores do evangelho. Igualmente, no lar dos cristãos, em Antioquia, a mediunidade operava serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns aí reunidos, um deles, de nome Ágabo, incorpora um espírito benfeitor que realiza a importante premonição. O que é uma premonição? É você conseguir ver o que vai acontecer dali mais um pouco. Dali algumas horas, dali alguns dias, dali alguns meses. Tá? E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos, ou seja, várias pessoas que tinham ali a mediunidade já em condições de serem usadas, trabalhadas, reunidos, aglutinados, favoreceram a produção da voz direta, por conta de um conjunto de pessoas com energias, né, necessárias para que esse efeito acontecesse. Então, essa voz direta fez-se ouvir dentro dessa comunidade de Antioquia.
consignando expressiva incumbência a Paulo e a Barnabé. Então, veja, os espíritos, para se comunicar com Paulo e Barnabé, eles não usaram de nenhum médium, de nenhuma pessoa ali encarnada que estava dentro da igreja. Eles viram que um grupo de pessoas tinha as energias necessárias, os fluidos elétricos, magnéticos, reunidos com os fluidos espirituais, e o espírito que queria passar a instrução fez-se ouvir, né, sem intermédio de ninguém, dando instruções a Paulo e a Barnabé. Vocês acham isso impossível? Por que muitas pessoas chegam na casa espírita dizendo que ouviu pessoas falando, que ouviu pessoas conversando, que ouviu um barulho, que ouviu, né, alguém gritando, alguém chorando? Por quê? Vocês acham que é diferente uma instrução de um benfeitor? E aí ele continua aqui. Em Troade, o apóstolo da gentilidade Paulo recebe a visita de um varão em espírito, a pedir-lhe concurso fraterno. Aqui ele já teve, né, uma visão, né, ou até mesmo, ele não especifica aqui, mas pode ter também uma materialização do espírito a Paulo, para falar-lhe com ele. E tanto quanto acontece hoje, os médiuns de ontem, apesar de aguardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiça e perseguição. Quase por toda parte padeciam inquéritos, perguntas e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhe dizem respeito, vêm-se Pedro e João segregados no cárcere, presos. Estevão é lapidado, morto à pedrada. Tiago, filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. A mediunidade que prossegue fungindo entre os mártires cristãos, que continua crescendo, nascendo, sacrificados nas festas circenses, não se eclipsa, não se esconde. Ainda mesmo quando os ensinamentos de Jesus passam a sofrer estagnação por impositivos de ordem política, apenas há alguns séculos vimos Francisco de Assis exalçando-a em luminosos acontecimentos, Lutero transitando entre visões, Teresa de Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Copertino levitando ante espantada observação do Papa Urbano VIII, Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo concepções de sua época. Partindo para o final, para o encerramento, ele diz: compreendemos assim a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui, nesse livro, colaborar na elucidação, nos esclarecimentos dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno, sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas. Hoje nós temos já alguns terapeutas que desenvolvem a prática da hipnoterapia, mas nós vamos entender o porquê não é recomendado, o que é o hipnotismo e por que André Luiz Emmanuel não recomenda que nós façamos isso nos templos espíritas. Muitas vezes as pessoas fazem por falta de estudo, né? Vai fazendo tudo que dá na cabeça. E aqui a gente vai ter motivos óbvios, né? E orientações óbvias sobre o porquê não se deve fazer. E ele continua: a ele recorre desse cantilhão para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação das ondas mentais,
além de, com isso, demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas invariavelmente de espírito para espírito. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentando e esclarecem. Nesse critério, argumento e esclarecimento, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Uberaba, 6 de agosto de 1959. Emmanuel. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. Pessoal, eu não sei se eu consegui passar com clareza, com exatidão, né, aqui, essas breves falas e recomendações que nos são dadas sobre a mediunidade. Mas o interessante aqui é que Emmanuel pede para que nós possamos estudar a obra de André Luiz. E aqui está o nosso propósito e a nossa intenção. Porque você ler a obra é difícil. Então, cada vez que a gente se depara com algo que é difícil, desafiador, mas a gente vai em busca do que aquilo está querendo nos trazer, nos dizer, isso traz para nós um grande esclarecimento sobre as coisas divinas e as coisas do mundo. E com a mediunidade não pode ser diferente. Nós precisamos realmente entender que em cada célula do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, que em cada energia consistente, pré-existente no nosso mundo, vibram e pulsam vidas, pensamentos, formas. E que através dessa vida pulsante na matéria e no espírito, nós conseguimos, de uma forma às vezes acanhada, pálida, mas nós conseguimos nos comunicar entre esses mundos. E é isso que André Luiz quer nos mostrar aqui. Da onde vem a mediunidade? Por que ela acontece? Qual é o seu efeito dentro do organismo físico? Por que o meu pensamento, a minha palavra, o meu sentimento tem ação transformadora para o positivo ou para o negativo, principalmente no quesito mediunidade? Então, veja, não é um simples estudo, mas sim uma tarefa de difícil alcance, mas uma tarefa que a gente vai tentar fazer aqui para poder adentrar esses campos até então desconhecidos para nós. Porque muitas vezes você é dona de casa, né? Você é mãe, você é pai, você trabalha de dia, chega em casa à noite, de sábado trabalha meio período ou o dia todo, aí chega em casa e quer descansar. Muitas vezes você não está preocupado com isso. E aí o que acontece? Aí começa a ter as manifestações mediúnicas com o seu filho, com você mesmo, com a sua mãe. E aí você é obrigado a buscar, a querer saber o porquê que isso está acontecendo e por que isso não vai embora. Então, para que nós possamos transformar a mediunidade em uma força, uma energia, o mais natural possível, para que nós consigamos conviver com os espíritos da forma mais natural possível, é que nós devemos estudar. É que nós devemos abraçar cada vez mais todo o trabalho dessas mãos amigas em torno da doutrina espírita.
seja qualquer obra da codificação ou dos espíritos amigos que vêm contribuir. Então, pessoal, muito obrigada. Que vocês possam estar aqui novamente no sábado que vem, às 5 da tarde. Nós vamos começar já aqui com as instruções de André Luiz, falando. São instruções longas, mas a gente vai estudar parágrafo a parágrafo. O que André Luiz quer nos falar em relação aos seus estudos sobre mediunidade. E fica o meu desejo aqui para que cada um, né, possa viver a vida com muito amor, tentando abraçar cada vez mais a doutrina espírita e levá-la ao seu próximo e a outros corações amigos. Obrigada, Iracema, obrigada, Severino, obrigada, Marina, obrigada a vocês por todos. Se vocês puderem, compartilhe. Se vocês não são inscritos, se inscrevem em nossos canais, compartilhe a mensagem, bota no Face, bota no Instagram, bota para todo mundo poder vir estudar aqui com a gente. Obrigada, um beijo, até sábado que vem. Obrigada, Norma, família Renovando, e a gente se vê, então, aqui sábado que vem. Tchau, pessoal. À noite tem outro estudo, Sexualidade e Espiritismo, às 10h30. Nós estamos estudando o livro Sexo e Consciência de Divaldo. Eu espero vocês lá, às 10h30. Beijão.